Olá, meus amigos, meus irmãos, uma boa noite a todos. Estamos aí iniciando mais um momento de estudo do Evangelho à luz do Espiritismo, né? Sejam todos muito bem-vindos. Estudar o Evangelho é sempre acender uma luz ao nosso lado, né? Aliás, perceber essa luz que já existe conosco há 2000 anos. A luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo paira sobre o planeta Terra há 2000 anos. E ainda temos dificuldade em nos apropriarmos dessa luz. E se apropriar da luz do Evangelho é justamente compreender os ensinamentos de Jesus, experimentar os ensinamentos de Jesus, perceber que esses ensinamentos são para cada um de nós, né? E tentarmos vivenciá-los na nossa vida cotidiana. Então sejam todos muito bem-vindos, né? E que essa luz se faça presente nas casas de cada um de vocês, né? Mas principalmente nos corações de cada um de nós, né? Bom, encontrei com uma pessoa essa semana e ela assistiu um dos vídeos da nossa reunião. Só que ela percebeu um pouco de dificuldade em entender como funciona a reunião. Então, eu tenho falado isso de vez em quando, mas quando a gente grava vídeos, né, nem sempre a pessoa que está habituada a participar da reunião, ela vai entender o contexto em que o vídeo está inserido, né? Então, esse vídeo é um vídeo que é gravado em função da pandemia, né? Nós começamos, acho que foi em abril mais ou menos, é isso? A gravar esses vídeos, é um vídeo por semana. Na verdade, é uma reunião de estudo do Evangelho, que é vinculada a uma casa espírita, que é a Casa Espírita Eduardo Chapoprevot de Caiana, em que vai entrar 3 anos agora, a gente vem estudando o Evangelho, né? Então, nos encontramos lá semanalmente, um grupo de amigos, né? Normalmente as nossas reuniões dão em torno aí de 10 a 15 pessoas, né? A média é essa, não é mais do que isso, né? Em função da pandemia não podemos mais nos encontrar, então eu tenho gravado esses vídeos baseado no livro que nós estamos estudando, que é um livro que traz mensagens do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, em que ele comenta versículos bíblicos, né? Especificamente esse livro que estamos estudando são comentários de Emmanuel sobre versículos bíblicos que fazem referência ao Evangelho de Lucas. Então é esse a nossa metodologia, né, de estudo aí, né? Estudarmos os textos de Emmanuel, em que Emmanuel comenta versículos do Evangelho de Lucas, ok? Então, se alguém aí estiver ouvindo esse vídeo e pela primeira vez, esse é o contexto nosso de estudo. Para os demais companheiros que estão conosco sempre, eu peço aí um pouquinho de paciência. A gente tem que estar sempre explicando essas coisas, né? Porque pode ser que tenha alguém aí novo que venha assistir a reunião pela primeira vez, ok? Na semana passada, estudamos qual versículo que nós estudamos? Estudamos o versículo que está em Lucas 10, 5. Hoje vamos estudar o versículo seguinte, Lucas 10, 6, né? E vamos seguindo nosso estudo. Qual é o contexto desse estudo, desse versículo bíblico? Já comentamos algumas vezes que Jesus, ele fez de tudo para preparar os discípulos, principalmente para quando eles não estivessem mais presentes fisicamente. Jesus nunca deixou o planeta Terra. Jesus, segundo o próprio Emmanuel, é o governador espiritual do planeta Terra. Jesus participou da formação do orbe terrestre. Né? Então, Jesus ele é o grande mentor de Deus, né?
no planeta Terra. É a grande consciência que rege as atividades e o crescimento, a evolução do planeta Terra. Então, há 2000 anos que a gente vem, que ele deixou essa mensagem, e naquela época ele fez questão de preparar os discípulos para quando ele pudesse, para quando ele desencarnasse, né? E os discípulos ficassem, entre aspas, sozinhos, né? Mas um espírito da envergadura de Jesus, cada uma de suas palavras são palavras de vida eterna. Então, a mensagem do Cristo, ela nunca saiu e nunca sairá de moda. A gente percebe que tem alguns modismos que surgem, né? De vez em quando a gente cisma com um modismo. Vamos pro guru tal agora, vamos pro guru tal. A gente vai mudando de guru e esquecemos que o grande mestre já falou tudo, que é Jesus. Nós precisamos é compreender melhor a mensagem dele. Por isso que nesse estudo nosso aqui, apesar da nossa gigantesca dificuldade de entendimento, limitação de entendimento, né? A gente vai bem devagar, porque na verdade nós vamos ter um versículo como esse de estudo, por exemplo, Lucas 10:6, vamos estudar ele hoje. Nós vamos estudar esse versículo, nós precisamos estudar esse versículo durante milênios ainda. Nós estamos apenas tateando, é como se nós estivéssemos chegando num grande oceano do Evangelho e nós estamos ali colocando os nossos pés e as águas estão começando a molhar os nossos dedos. Nós precisamos mergulhar nesse oceano. Só que ainda não temos condições de fazer isso. Então, nós precisamos chegar, aprofundar cada vez mais. Estudar o Evangelho é isso. Com qual objetivo, Juliano? De nos intelectualizarmos? Não, de forma alguma, né? Até porque Jesus escolheu entre os seus discípulos os mais simples possíveis. É para que nós possamos transformar os nossos sentimentos. A proposta do Evangelho é essa. Não é que ficar falando de cor passagens bíblicas, citando autores, citando questões do livro dos Espíritos. A gente faz isso tudo. A gente faz isso tudo para poder fazer o quê? Para poder fundamentar a ideia. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é transformar sentimentos. Informação é para o nível mental. Agora, transformação é para o nível do sentimento, que é o que nos importa, é o que nos interessa no final das contas, ok? Então, estamos aí, estudando o Evangelho de Lucas. O texto, a nossa companheira Roseli leu por nós, e o versículo é o 10:6, que diz assim: E se ali houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, retornará para vós. Lucas, capítulo 10, versículo 6. Esse texto, meus irmãos, ele é um texto companheiro do texto que nós estudamos na semana passada, que foi Paz em Casa, né? Em que Jesus orienta os discípulos, ele chama 70 discípulos e fala assim, ó, pessoal, vou espalhar vocês aqui de 2 em 2. Aí comentamos no estudo da semana passada a importância dessa dualidade, dessa dupla, né? Vou espalhar vocês em dupla para cidades no entorno ali da Galileia, né? Cafarnaum, Betânia, enfim, aquelas cidadezinhas no entorno ali da Galileia, Jericó, que Jesus iria passar por essas cidades. Jesus passaria por essas cidades. Mas ele precisava meio que já adiantar o terreno, preparar o terreno, para ficar mais fácil, talvez, a semeadura, né? Então, vocês vão lá e aí dá uma sequência, uma série de recomendações. Entre as recomendações que Jesus passa, Jesus fala assim: ao chegar numa casa, diga que a paz seja sobre essa casa. Que era, como estudamos na semana passada, uma saudação comum do povo hebreu. A Nilza, na reunião passada, ela comentou via YouTube que a expressão é shalom. É isso, Nilza? Shalom. Significava isso. No caso dos muçulmanos, salam aleikum. Enfim, era uma expressão, uma saudação comum ao povo judeu, ao povo hebreu,
E Jesus faz essa recomendação. Mas Jesus continua, porque Jesus estava lidando com alunos, né, com discípulos ainda muito imperfeitos. E fala só, você vai chegar lá e vai falar o seguinte com eles: a paz seja nessa casa, né? Mas ele dá uma recomendação seguinte, que é o versículo do nosso estudo, né? Se naquela casa que você chegar, e aí, gente, aqui dá pra gente, né, aprofundar e de diversas formas, né? Essa casa pode ser a nossa casa interna, pode ser a casa interna do outro, pode ser a casa que você realmente chega, né? E se ali houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, retornará, ou seja, a paz retornará para vós. Esse é o contexto, então, em que nós estamos estudando o versículo de Jesus. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais sobre o versículo aqui. Sim, tem algumas questões a mais aqui. Bom, vamos lá. Este versículo, a primeira leitura que eu fiz desse versículo foi o seguinte. Bom, aqui é Jesus falando de uma situação muito comum no nosso dia a dia. Você está em paz, você está bem, você está ali pacificado, né? Está tudo mais ou menos de acordo. E nós nos deparamos no nosso dia a dia com pessoas que não estão em paz. A mesma coisa acontece, o inverso também acontece. Muitas vezes nós não estamos em paz e nos deparamos com pessoas que estão em paz, né? Então, Jesus aqui está falando o seguinte, olha, vocês vão encontrar com pessoas que não estão na mesma frequência que vocês estão. Faz parte desse mundo. Esse mundo ainda é um mundo de provas e expiações. Então, isso é muito mais comum do que vocês possam imaginar. Difícil é realmente você encontrar pessoas que estão na mesma paz que você se encontra momentaneamente. Então, a primeira coisa que a gente tem que tirar desse versículo é isso. Jesus, já percebendo que vivemos nesse mundo, já percebendo que aqueles discípulos e que nós hoje que somos discípulos dele também, comentamos isso na semana passada, nem oscilamos muito, né? A nossa oscilação é muito grande, então nós vamos nos deparar muitas vezes com pessoas que não estão na mesma faixa, na mesma frequência vibracional que nós, né? Quando você fizer isso, Jesus aqui não pede para ele poder falar um monte de coisa, explicar um monte de coisa. Não. Que a paz seja na sua casa. Se ali tiver um filho da paz, a paz ficará com ele. Se ali não tiver, a paz retornará para vós. Né? É uma lei de sintonia. Às vezes o silêncio aliado à sua paz interior é o melhor remédio para o outro que não está em paz. A gente quer falar muito, quer conversar muito, quer explicar muito, né? Quer impor muito, né? E às vezes isso não vai funcionar, né? Então Jesus orientando, chegou lá, a paz permanecerá com você. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 484, em que Kardec, sempre Kardec, né, gente? Kardec é a base mesmo. Kardec, ele trata de diversos assuntos no Livro dos Espíritos, né? Entre eles, ele trata no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, no item que fala da afeição dos espíritos por certas pessoas. Tem uma questão que é a questão 484, e Kardec pergunta assim: os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas? Existe essa afinidade, né? E Kardec responde: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, os suscetíveis de se melhorarem, os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que possam vir a sê-lo. Daí sua afeição por causa da semelhança das sensações. Eu trouxe essa questão por quê? Porque essa questão fala de uma lei de sintonia, né? Como se fosse um rádio. Você sintoniza ali numa frequência, todo mundo que estiver na mesma frequência com os rádios ligados que você vão estar captando a mesma mensagem. Aqueles que estiverem numa frequência inferior ou superior
vão estar captando outra mensagem, né? É uma lei de sintonia que rege o universo. E isso é comum no nosso dia a dia. Então nós precisamos identificar, quando nós estamos bem, em paz, que tipo de frequência que muitas vezes o outro está. Para não nos deixarmos, como eu disse anteriormente, nós oscilamos muito, para que a gente não saia daquela frequência que nós estamos. Nós vamos sair, porque nós somos muito imperfeitos, vamos sair. Mas quanto mais tempo nós nos acostumarmos a ficar numa frequência de paz, né, melhor. Mas nós vamos crescer com mais facilidade. Eu entendo que o versículo ele trata um pouquinho disso aí, né? Então Jesus chamando a atenção, olha, vocês vão se encontrar com pessoas que não vão estar na mesma frequência que vocês. Chega lá, oferece a sua paz. Dê o direito ao outro de entrar na mesma faixa que você. Mas a escolha do outro é do outro. É do outro. Então é Jesus nos chamando a atenção para isso aí, né? O título do texto de estudo de hoje é Cultiva a Paz. Nós vamos nos deter um pouquinho aí nesse título. Primeiro eu fiquei pensando na palavra cultivar. Estudar o Evangelho aí bem devagarinho, né? Pedacinho por pedacinho, degustando cada palavra do Evangelho e cada palavra que esses benfeitores espirituais, como Emmanuel, vem nos dizer. A gente passa muito batido por esses textos, né? Bom, cultiva a paz. Cultiva a paz. Já no título, e Emmanuel vem escorrer isso ao longo do texto, mas eu vou me deter um pouquinho no título, depois a gente passa um pouco mais rápido no texto, até porque os comentários que eu vou fazer sobre o título são baseados no texto mesmo. Emmanuel, quando ele coloca cultiva a paz, eu vejo que ele está deixando claro para a gente que a paz é uma conquista, né? Ninguém é criado por Deus já pacificado. Já pacificado. Não. Nós vamos nos pacificando. E para nos pacificar, é necessário cultivar essa paz. Cultivar essa paz. Como que a gente cultiva algo? Eu quero cultivar, por exemplo, um canteiro de hortaliças. Como é que a gente faz? A gente tem que escolher o local do canteiro, temos que preparar o canteiro, né? Assim, temos que comprar sementes, escolher as melhores sementes, que nem todas as sementes são iguais. Temos que escolher a época certa para o plantio, temos que plantar, temos que tirar as ervas daninhas, temos que adubar, temos que regar, temos que aguardar para um dia podermos colher, né? Então, dá trabalho cultivar uma coisa, leva tempo cultivar uma coisa. Então, a paz, se você não a detém com frequência na sua vida, e a maioria de nós eu acho que não a detém, eu falando por mim eu não a detenho, né? É preciso que eu a cultive. É preciso que eu a cultive. E como que eu faço isso? Criando situações, criando hábitos, criando experiências, criando vivências que vão reforçando isso em mim. A parábola do semeador, que já estudamos aqui um tempo atrás, o Evangelho de Lucas trata da parábola do semeador. Jesus fala assim, e o semeador saiu a semear. E aí coloca, acho que são 4 terrenos, é isso? Foi jogando sementes nos terrenos, né? Um terreno que era pedra, um outro terreno que era as pedras, que era a beira do caminho, os pássaros vieram comer, o outro terreno que era os espinheiros, e o outro terreno que era a terra boa. A terra boa. Se eu não me engano, são esses 4 terrenos. Se eu estiver enganado, alguém me corrija depois. Bom, então a gente tem que, quando a gente fala em cultivar a paz, é importante que a gente identifique que terreno é necessário que eu cultive. Para que eu não saia espalhando sementes à riveria e que eu perca sementes. Porque se cair sobre a pedra, o sol vai ressecá-la. Se cair à beira do caminho, os pássaros vão comê-la. Se cair sobre os espinheiros,
os espinhos vão sufocá-la. É preciso que a semente caia na terra boa, no solo preparado. E aí, quando a gente fala de terreno e solos, é lógico que Jesus está usando uma linguagem metafórica, simbólica, né? Existem pessoas terreno e existem sentimentos terreno. Então você convive com pessoas que são pessoas terreno pedra, pessoas terreno espinheiro, pessoas terreno beira do caminho e pessoas terreno terra boa. Assim como você tem dentro de você sentimentos terreno pedra, sentimentos terreno beira do caminho, sentimentos terreno espinheiro e sentimentos terreno terra boa. E o ideal é que você semeie no terreno preparado. Você se identificou com uma pessoa, você percebe que a pessoa está preparada para receber aquela semente. Cultive. Mas mais importante que as pessoas terreno, eu vejo que a proposta do evangelho nunca é para fora, é sempre para dentro. Sempre para dentro. Existem os sentimentos terreno. Então aí é uma proposta de autoconhecimento, para que a gente possa identificar qual o terreno que eu preciso pacificar. E é importante ressaltar que um terreno se transforma em outro, tem isso também. Então, às vezes você olha dentro de você e enxerga um determinado sentimento que é espinho puro. Talvez não adianta você semear algumas sementes naquele momento ali, mas vai tirando um pouco desses espinhos. Porque quando você tirar os espinhos desse terreno, vai sobrar a terra boa. E aí é o momento de você semear, você cultivar essa paz ali. Então é importante. E aí é uma proposta muito pessoal, né? Uma proposta muito pessoal. Semana passada, estudando, nós vimos que Emmanuel faz uma relação da paz com o dinheiro. Que muitas vezes a ânsia pela conquista do dinheiro nos tira a paz. Tem pessoas que têm essa problemática, tem pessoas que não têm essa problemática, tem pessoas que têm essa dificuldade, tem pessoas que não têm. Conversava com uma pessoa que faz parte do grupo, talvez ela esteja me ouvindo, que eu tenho aprendido muito com ela, né? E ela me disse, eu não sei qual a renda dela, mas deve ser um salário mínimo, um salário pouco, não deve ser mais do que isso. E eu perguntei a ela sobre a questão financeira e ela me disse, nossa, eu sou rica demais a conta. É uma pessoa que passou bastante dificuldade já no campo financeiro e hoje com a renda que ela tem, ela se considera muito rica. Ou seja, é uma pessoa que aprendeu a semear a paz no campo do dinheiro. No campo do dinheiro, pelo menos nessa encarnação, para ela o terreno é um terreno totalmente propício ao cultivo. Aliás, ela já cultivou e já está colhendo. Quando ela me fala assim, nossa, eu sou muito rica. E eu acho que a minha renda é muito maior do que a dela. Eu não tenho essa visão que ela tem. Significa que ela já tem esse terreno cultivado, semeado, cuidado e já está colhendo os frutos. E eu ainda preciso caminhar nesse sentido, né? Por isso, meus irmãos, que nós temos que estar muito atentos com as pessoas que estão ao nosso lado. Porque muitas vezes, os grandes mestres, eu não tenho a menor dúvida disso, nós precisamos de especialistas em assuntos de espiritualidade. O maior deles é Jesus, né? Mas precisamos sim, quem é espírita está lá, está sempre lendo Chico Xavier, Divaldo Franco, aí tem os principais hoje, né, os mais famosos, Haroldo Dutra Dias, André Trigueiro, Alberto Almeida, Rossandro Klinger, né? Aqui em Espera Feliz Nosso, Rossandro Sobrinho. São pessoas que estão se destacando no cenário de divulgação espírita, não é verdade? São pessoas talvez estejam um pouco mais distantes de nós. São pessoas estrelas. Essa mesma pessoa que eu falei aqui da experiência no campo do dinheiro, ela me perguntou essa semana, nós somos estrelas ou somos cometas? Né? E às vezes nós ficamos apenas atrás ou contemplando as pessoas estrelas, que é importante contemplar. Aprendo muito com esses indivíduos que eu acabei de citar o nome aqui agora. Aprendo muito. Mas às vezes eles estão muito distantes de mim, né? E nós precisamos ver os mestres da vida que estão ao nosso redor, que são as pessoas flores,
que Deus planta ao nosso lado para que elas possam perfumar o nosso dia a dia, do nosso ladinho ali. E nem sempre a gente tem ouvidos para ouvir, olhos para ver, né, essas pessoas. Então, fica aqui a dica. Observemos as flores, as pessoas flores que são semeadas ao nosso caminho e aprendamos com elas, né? Então, eu vejo que no campo do título, esse cultivo da paz, temos que ter essa atenção, né? Que tipo de terreno dentro de mim que eu estou preparando para cultivar essa paz? Que tipo de pessoas, terreno, eu encontro na minha trajetória em que eu possa cultivar essa paz, né? E aí, Emmanuel, já está dando 26 minutos, vou até 35 minutos hoje, tá, gente? Vamos ler o texto. Na verdade, eu já comentei o texto aqui antes, mas vamos ler algumas partes do texto que eu acho importante. Olha só. O primeiro parágrafo do texto está assim: em verdade, há muitos desesperados na vida humana. Só um minuto. Mas quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram de dor por lhes ser impossível a consumação de novos delitos? Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Ou seja, muitas vezes a gente não consegue cultivar a paz por escolhas nossas. Nós escolhemos, às vezes, apenas o terreno cheio de espinhos. Nós escolhemos ali, é uma escolha nossa. O nosso livre-arbítrio, ele é sempre respeitado. Existem limitações no livre-arbítrio, né? Por isso que tem reencarnação, para a gente não se perder demais. As decisões são nossas. Deu um cortezinho no vídeo aqui, eu estava falando sobre o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, as decisões são nossas, são escolhas nossas. Então, o que Emmanuel coloca aqui nessa parte é que é preciso que a gente identifique quais são as nossas escolhas, né? Ó, quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? A pessoa está triste, ela não quer. Ela não quer ainda. Ela ainda se compraz ali naquela tristeza dela, né? Então, é a identificação das pessoas, ou em nós, terrenos em que é preciso cultivar. Para que um homem seja filho da paz, expressão bonita, né? Filho da paz, é imprescindível trabalhar intensamente no mundo íntimo. Olha só, hein? Cessando as vozes da inadaptação, ou seja, nós precisamos identificar, não, para com esse negócio que você não consegue, que você não gosta, você precisa se adaptar. Allan Kardec diz que educar-se é formar novos hábitos. Então, se eu não tenho aquele hábito, eu não consigo fazer isso. Experimente, comece, inicie, né? Cessando as vozes da inadaptação à vontade divina, que a vontade divina qual é? Que nós nos melhoremos. Essa é a vontade divina. E evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Nós somos regidos por leis divinas, eternas, imutáveis. Então não adianta você falar assim, eu não gosto daquela lei de amor ali, aquela lei de perdão ali para mim não serve. Eu gosto demais da proposta de Jesus, mas a questão é que perdoar não é para mim. Não existe essa possibilidade. Eu sinto em te dizer, né? Não é para você hoje, terá que ser para você um dia. E o quanto antes você começar a trabalhar com essa inadaptação que Emmanuel nos coloca aqui, melhor será para você. Por isso que é importante identificar dentro de nós quais são esses sentimentos, quais são esses terrenos sentimentos, para que a gente possa cultivar a paz nele, né? No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, não vou ler porque está passando o tempo, Kardec trata das bem-aventuranças, uma delas que é aqueles que são brandos e pacíficos, lembrando que as bem-aventuranças fazem parte do Sermão da Montanha, que estudamos anteriormente em vários vídeos aí, tá? Kardec fala de diversas qualidades e habilidades, ou melhor, de virtudes, que é preciso nós cultivarmos.
para que a gente possa um dia se sentir em paz. Então, cultivar a paz, que é o título do nosso texto, significa conquistar alguma dessas virtudes. Quais são as virtudes? Afabilidade e doçura, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, paciência, obediência, resignação, combate à cólera, né? Cólera é a irritação, o nervosismo, né? São essas as virtudes que devem ser cultivadas, que devem ser semeadas para e paz, para que um dia a gente possa verdadeiramente colher a paz. Colher a paz, né? Emmanuel continua: todos rogam a paz no planeta atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. A paz, já comentamos isso na semana passada, a paz começa em nós, né, meus irmãos? Não adianta você ficar lutando lá, jovens aí lutando pela paz lá no Oriente Médio, que é bacana, né? Mas que não conseguem arrumar a sua cama e isso gera discórdia no seu próprio lar. Então não é por aí, né? Mais embaixo, Emmanuel coloca assim, ó: em todos os setores da vida, a preparação, olha o cultivo aí, olha, lembra do cultivo, né, do trabalho do cultivar. A preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Ninguém vai colher alface se não plantar alface. E plantar alface tem que suar, tem que preparar terreno, requer trabalho, requer trabalho. Ele completa: ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem esforço, sem disciplina, elevando os sentimentos, sem iluminação de raciocínio. Então, olha só o tripé aqui, ó: esforço, né? Disciplina burilando seus sentimentos e raciocínio. Por isso que é importante estudar. No campo do estudo, nós trabalhamos o nosso raciocínio também, né? Sem esforço não acontecerá. Estou lembrando aqui de um caso do Chico, e estamos finalizando o estudo, prometo a vocês, de um caso do Chico, em que Jerônimo Mendonça, chamado Gigante Deitado, para quem não conhece, aí a maioria dos espíritos já conhecem, pode ter alguém não espírita que seja ouvindo esse nome pela primeira vez. Jerônimo Mendonça era um divulgador espírita, né, palestrante espírita, paralítico. Acho que só mexia o pescoço, acho que nem o pescoço ele mexia, não tenho certeza. Se daqui para baixo não mexia nada. Ele dava palestras, ele é grande, e ele recebeu o apelido de Gigante Deitado por isso, em cima de uma maca. Levavam ele de maca, botavam ele na tribuna espírita, botavam o microfone e dava palestra. E eram palestras sensacionais. E ele era próximo, amigo do Chico. E de vez em quando ele iria visitar o Chico, né? E uma dessas vezes, ele, com diversos problemas de saúde, né, que a paralisia acarretava, ele chegou lá e estava muito mal e tal. E aí chegou o Chico, mas como é que você está, meu filho? Aquele jeitinho do Chico, né? Como você está, meu filho? E aí ele falou assim: ah, Chico, já estou andando até com atestado de óbito na minha pasta, porque eu acho que a qualquer momento eu vou. Minha vida está por um fio. Falou assim com o Chico. E aí o Chico vira para ele e fala: ah, muito bem, mas a bênção do fio, né, meu irmão? Tem fio de cobre, tem fio de nalho, tem fio de aço, tem fio de teia de água. Foi citando vários tipos de fios. Benditos fios, né, meu filho? Mas o Emmanuel está aqui do meu lado, está me mandando te dizer o seguinte: o trabalho engrossa o fio da vida. O Bazinho gosta dessa frase. O trabalho engrossa o fio da vida. Então veja bem, é Chico ali conversando com um paralítico, né, tetraplégico, mas Chico sabia que aquela condição dele física ela é momentânea. Ele estava diante de um ser capaz de receber esses puxões de orelha. Da mesma forma que às vezes o Chico chegava perto de uma mulher toda muito bem vestida, ele não falava isso, porque aquele terreno ainda não era preparado para aquele tipo de semeadura. No caso do Jerônimo Mendonça já era, né? Então, é Chico chamando a atenção: continue o trabalho, meu filho, porque o trabalho engrossa o fio da vida. E aí, quando o Jerônimo Mendonça estava indo embora, ele mesmo que conta essa história, tem aí no YouTube, ele vira para o Chico e fala: ô Chico, muita paz, Chico, muita paz. E aí o Chico vira para ele e fala assim: tira o Z, meu irmão, né? Se tirar o Z, fica pá, que é sinônimo de trabalho. Então não tem jeito, sem esforço não chegaremos a lugar algum, nós não nos sentiremos em paz. E Emmanuel encerra o texto
da seguinte forma, meus irmãos. Finalzinho do parágrafo aí, ó. Porque se o homem ouve a lição da paz cristãs, sem o propósito firme de se lhe afeiçoar, a gente está ouvindo isso aqui, não tem o propósito de nos afeiçoarmos, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial, que é a paz, volte ao núcleo de origem. Nós estamos aqui entrando em contato com a paz do Cristo, ao estudarmos um texto como esse, ou a paz de Emmanuel, né? Se nós não quisermos, volta para Emmanuel, fica com ele. Aí a gente volta no versículo nosso de estudo inicial, né? Que era qual? E se ali houver um filho da paz, repousará, ou seja, encontrará sintonia sobre ele a vossa paz. Se não houver, retornará para vós, né? Esperamos em Deus que esse estudo sobre paz, né, possa repousar em nós, encontrar esse terreno fértil no nosso campo íntimo. Forte abraço a todos e perdoem ter passado aí os 6 minutinhos, mas a lição merecia um pouquinho mais de tempo. E até a semana que vem, se Deus quiser.